Boa Opa, noite, acho que velho. funcionou. Boa noite. Conseguimos entrar na live aqui, meu amigo. Satisfação revê-lo aqui. Tudo minha. Werner, que para os amigos aqui é considerado o Romário do direito marítimo, mas Ah, os que chamam ele de fenômeno do direito marítimo. Aí fica essa. fofômero, né? Se ele é o Romário ou se é o fenômeno. Tá certo. Werner, primeiramente quero agradecer a sua participação aí, né? Você é um cara aí que eu tenho grande admiração aí, somos amigos de longa data, há mais de 10 anos, parceiros. Eu queria que você falasse rapidamente sobre a sua carreira também, e a gente já começar a entrar no tema aí. A gente vai ter, estamos tranquilos porque eu encerrei a live com a professora Eliane, iniciamos uma outra live, então estamos tranquilos aqui com o nosso tempo. Eu, você... Bom, primeiro, Luiz, obrigado pelo convite. Sou a Eliane, está assistindo aí, imagino. Não estava com nenhuma pressa de entrar, porque estava muito boa a live de vocês. Acho que bem melhor do que me ouvir falando, possivelmente. Que é isso, bondade sua. Tem uma turma boa lá, né, que eu estou vendo. O Pedrito fazendo bullying, enfim. Mas tudo certo. Bom, eu estagiei um pouquinho de tempo atrás, que eu sou novo, eu estagiei no escritório, já que estava lá no Marítimo. Você é novo, né? Acabei, jovem, eu sou só imaturo. Aí eu continuei no escritório, enfim, acabei ficando e entrei na área por osmose. Estou nela já como estagiário e como advogado, vamos dizer assim, há 20 anos. Então, Então, obrigado e de novo. Oi? a gente já se conhece há uns 10, né? Um pouquinho mais, a gente se conheceu, inclusive, como ex-adversos, né? Momentos adversos. Justamente numa ação discutindo o Demurge. Exatamente. Acabamos ficando amigos, parceiro depois o Luiz teve o prazer. Tive o prazer de ter o Luiz como meu presidente na Comissão de Direito Marítimo Portuário da OAB São Paulo por alguns anos também. Você é Foi um período muito legal. dos meus principais membros ali, o que mais me ajudou, um dos que mais me ajudaram, você, Pedrito, aí, Pedro Jardim, são César Hortolã, Breno, são as pessoas que mais nos ajudaram ali, que realmente fizeram a comissão ter o sucesso que teve. Posso estar esquecendo de alguém, mas esses amigos que eu citei aqui, você principalmente, foram fundamental para o sucesso da comissão. Não, bacana, obrigado. E parabéns aí pela live, muito boa. Perfeito. Bom, teu tema é um tema, eu acabei de falar um pouco do BL, que o BL é evidência escrita do contrato de transporte, então assim, o BL evidencia o contrato de transporte. Eu queria te perguntar, Werner, para o pessoal que está iniciando no direito marítimo, que está querendo aprender essa área, bom, nós temos o contrato de transporte, que eu entendo que é o documento mais importante aí do comércio exterior, mas temos um outro instrumento de extrema importância que é o contrato de afretamento. E aí eu queria afretamento de embarcações. Eu queria que você fizesse um rápido panorama das diferenças aí entre o contrato de transporte evidenciado pelo BL e o contrato de afretamento de embarcações. Certo. Bom, de forma bem resumida para quem não é da área, basicamente, o contrato de afretamento, ele tem como núcleo a utilização de embarcação. Seja ele por casco nu, tenha por viagem, é esse o núcleo. E no caso do por viagem, continua sendo esse o núcleo, ele se aproxima muito do contrato de transporte. Ele está regido pelo Código Comercial no Brasil, e o instrumento é o contrato de afretamento, ou o charter party, carta partida. Exatamente. Há aqueles que entendam que ele se confunde com o contrato de transporte. Essa é a teoria unitária, vamos dizer assim. A teoria separatista, que é a majoritária no Brasil, a professora Ariane Filier, se não me engano, ela entende que o contrato de afretamento é distinto do contrato de transporte. Perfeito. O contrato de transporte, em paralelo, o núcleo dele é a obrigação de fazer, ou seja, de transportar a carga de um local a outro. Ele está regido pelo Código Civil, não pelo Código Comercial, e o instrumento dele é um contrato de transporte, geralmente materializado pelo BL no seu anverso, lá com o clausulado, mas não necessariamente sujeito à forma escrita. Mas o Código Comercial, como eu abordei, ele também regula o BL, a forma que o BL... Sim, o BL, sim. Agora, vamos dizer assim, o núcleo da obrigação de transporte está no artigo 700 e pouquinho do Código Civil, Sim. Teoricamente. E o Código Comercial estaria aplicável de forma subsidiária, por questão até de
de idade normativa, vamos dizer assim, de cronologia. Perfeito. E aí nós temos o fretador e o afretador. Quem é quem nessa... Vamos lá, o fretador é o dono da embarcação, é o owner, vamos dizer assim. E o afretador, o charter, é aquele que recebe a embarcação para utilizar. Perfeito. Então a ideia dessa live, acho que de juntar as duas lives, foi nessa linha. Porque eu acho que são dois temas que são próximos relativamente. Eu acho que agora com a questão da Covid, muitos escritórios estão atuando bastante com consultoria especificamente sobre esse ponto de força maior, se não é, enfim, quais são as consequências. E isso muda um pouco de acordo com cada contrato e com cada regime legal aplicável. Perfeito. Aliás, eu deixei esse tema mais para você, né? Eu deixei pro Ronaldo. Pro Ronaldo, vamos lá, Ronaldo Romário. Tá. Bom, eu não quis fazer uma pergunta para você por escrito ali no grupo, porque eu achei melhor guardar para nossa live depois. Que é a seguinte, especificamente nesses dois contratos, transporte e afretamento, é que eu estou tratando de embarcação, não de container, me parece que a discussão sobre se haver ou não caso fortuito em relação à Covid, é uma discussão inicial. Mas o ponto principal, na verdade, é a consequência disso. Certo. Porque se você olhar a definição, até estava lendo quando você falava aqui, do Código Civil, no artigo 393, ele tem uma definição legal do caso fortuito e força maior, que no Brasil, como você falou, os dois meio que são usados de forma indistinta e a greve está ali dentro como qualquer outra coisa. No Brasil não há uma diferenciação, né, entre força maior e caso fortuito. Isso. A definição fala, o caso fortuito de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Exato. Essa é uma definição bastante enxuta, que de fato ela realmente é o caso. Agora, a pergunta que se faz é qual é a consequência de se entender que houve caso fortuito e força maior? Porque na prática, o nosso regime jurídico, nosso sistema, o que diz respeito a caso fortuito e força maior é construído com base em responsabilidade civil, indenização. Ele é construído com base, se houve caso fortuito, você não tem que indenizar. É uma excludente de responsabilidade, vamos dizer assim. Só que isso na relação contratual é um pouco mais complexo. Como você falou, nem sempre você está tratando ali de indenização. Nem sempre você trata de danos. Você pode estar tratando de cumprir de uma cláusula, por exemplo. Exatamente. E nesse caso, você não pode... O tema abordado por você hoje. Exato. E você não pode simplesmente rescindir um contrato porque houve Covid. Então não é tão simples assim. Foi aquela tese que a gente falou que como a Covid é passageira, ela pode até evitar com que o devedor entre em mora, mas ela não é causa a ensejar uma resolução contratual. E além disso, em relação a uma obrigação, vamos dizer assim, de demurge de container, por exemplo, especificamente, me parece que é uma situação até menos complexa do que seria, por exemplo, no cumprimento de obrigação contratual, de um afretamento ou de um transporte. Porque qual é a consequência disso? Me parece que a lógica por trás do caso fortuito é você ratear esse risco. Então você não pode adotar uma solução que ela leve ou 100% do risco, aloque o risco no afretador ou no contratante do transporte, e nem 100% no transportador ou no fretador, no owner. Você tem que haver uma solução que seja equânime. Exatamente. Então isso não é simples no sistema. E a equidade tem limites, né? Então assim, não é ser uma solução simples. O problema não é só do direito marítimo. É um problema de todos os ramos do direito. O direito civil terá esse problema, o direito societário terá esse problema, e o direito marítimo terá esse problema. Então não é uma solução tão simples. Especificamente no afretamento de embarcação por viagem no Brasil, por incrível que pareça, o nosso Código Comercial de 150 anos, ele tem uma boa solução. O artigo 571, ele prevê a possibilidade de caso fortuito e força maior antes do embarque da mercadoria, que ela sai do porto, e o artigo 572 depois do início da viagem. O 571 diz, olha, se houver algum motivo que impeça o navio de sair ou de entrar no porto de destino, inclusive caso fortuito, o que vai acontecer? Antes da saída do navio, desembarca a carga toda por conta do afretador. Ou seja, o dono da carga paga o desembarque da carga. Ou seja, é uma solução equânime, mas é a solução da lei, positivada. E no caso de viagens que já se iniciaram,
é mais interessante ainda, porque o 572 fala o seguinte, olha, se no caso de haver algum motivo que impeça de entrar no porto de destino, durante a viagem, o navio retorna, e nesse caso, o afretador, ou seja, o embarcador, paga só o frete de ida. Ainda que ele tenha contratado inicialmente ida e volta. Ou seja, ele, na prática, aloca metade do risco a cada um. Ele fala, olha, dono da carga, você vai pagar então a sua frete de ida, como você vai pagar a forma, só que a viagem de volta é por conta do navio. Então, na prática, o Código Comercial, por mais antigo que seja, no marítimo ele pensou nessa solução. A dificuldade ela é um pouquinho maior no contrato de transporte. Justamente porque aí sim ele estaria no regime do Código Civil, que me parece muito mais construído hoje para o regime de indenização, não para o regime de obrigação contratual. O 573 do Código Civil, que fala sobre o contrato de transporte e impedimento, eventualmente, do transporte terminar, ele diz que é o seguinte, que o transportador vai solicitar instruções ao remetente, zelará pela coisa cujo perecimento ou deterioração responderá salvo força maior. O artigo, salvo engano, é 753, não é isso? 753, isso aí. 573. 753, isso aí, que é uma solução mais ou menos, porque na prática é tudo bem. Ele solicita informação em orientação ao dono da carga, e aí? Ad eterno? E esse risco é dele? E o custo é dele? Sim. Então, assim, no regime do Código Civil de Transporte, é uma solução um pouco mais complicada. Certo. Então, me parece que vai ter que haver uma decisão jurisprudencial ou até, principalmente, uma alteração normativa nesse sentido. Tem se mencionado aí que haverá MP ou um projeto de lei no Senado sobre essa regulação de relações privadas em tempos de Covid, enfim, eu acho que nesse caso, especificamente no regime de transporte, é aguardar para ver se vai haver alguma solução legislativa. Exato, perfeito. Isso, obviamente, para contratos que se aplicam à lei brasileira. E até porque, como a gente falou, já com relações passadas de situações de greve que nós tivemos, né, nós acabamos tendo uma jurisprudência no sentido de que a greve por si só não configuraria a hipótese de caso fortuito ou força maior. Agora a Covid é uma nova situação, né, então eu entendo que ainda haverão diversas discussões nos judiciários. Mas indo direto ao ponto, Covid é ou não é força maior, Werner, para você? Olha, força maior é. A pergunta que se faz é qual vai ser a consequência da força maior. E isso, óbvio, no regime jurídico brasileiro. Então, pela definição de força maior do Código Civil, do artigo 393, me parece que o evento ele efetivamente um fato necessário, cujo efeito não é possível evitar. Claro, falando aqui de coisas efetivas que se enquadrem aqui. Agora, a pergunta que se faz é qual vai ser a consequência jurídica disso? Exatamente. Qual vai ser a... Pegando esse gancho aí, velho, queria te perguntar, qual seria, no caso, a diferença da aplicação da força maior em razão da Covid aqui no Brasil e no exterior? Qual seria a diferença da aplicação da força maior no Brasil e no exterior, considerando países da Common Law, países Civil Law, países que ratificaram outros tratados que o Brasil não ratificou? Queria dar para você essa... Olha, na solução da Common Law é um pouquinho mais complicada ainda, pelo seguinte motivo, é normal a utilização de alguns contratos tipo de afretamento. Vou falar primeiro de afretamento, depois de transporte. Em relação ao afretamento, há alguns modelos que são amplamente utilizados. Um deles, talvez mais utilizado, seria o GENCOM da BINCO, que é o General Contract, que é um contrato de afretamento por viagem, de ampla utilização, tem várias versões, enfim, mas que é bastante utilizado. Nesse contrato não existe uma cláusula de força maior. Entendi. Porque na Common Law, a tendência é categorizar o evento. Então você vai encontrar ali uma cláusula de greve, uma cláusula de gelo, uma cláusula de guerra, enfim, cláusulas específicas para isso tudo. Definem o que é o que não é. E essa solução ela vai ser resolvida, em tese, pelos outros clausulados, pelo resto do clausulado. Não existe uma cláusula de força maior. Então isso vai variar muito caso a caso do contrato em si. Um exemplo aqui, hipotético. Numa situação, por exemplo, eu recebi essa consulta de 4 clientes diferentes na semana passada. Tá? Então é uma consulta que foi até reiterada.
Em alguns portos, especialmente fora do Brasil, alguns profissionais que iriam a bordo e seriam condição necessária para que a embarcação entrasse, eles estavam se recusando a ir a bordo. Por N motivos. Ou porque entendiam que o prazo da OMS era um prazo curto demais, ou porque entendiam que era o caso de não havia higiene a bordo, enfim. Havia recusa de ir a bordo. E nesse momento, o armador suscitou força maior. Certo. E começou a discussão se era ou não força maior. Na verdade, isso não é uma força maior para o GENCOM. Porque isso se enquadra exatamente na strike clause, na cláusula de greve. A tendência da Common Law, por exemplo, em relação à strike clause, ela é sempre ampliar o conceito de greve para qualquer tipo de recusa de trabalhadores que possam ir a bordo. Seja ela prático, seja ele aeroportuário, enfim. A tendência é ampliar esse conceito de greve. Então, nessa linha, a solução para esse caso seria aplicar a strike clause, que prevê aí sim uma consequência prática para essa situação. Pela strike clause do GENCOM, a solução seria a seguinte: na hipótese de se configurar essa situação antes do navio chegar, ou antes do navio sair, melhor dizendo, o afretador, ele pode, das duas uma, reconhecer o laytime a si mesmo e permitir que o navio continue e não pode reclamar, ou o fretador, o owner, pode eventualmente rescindir o contrato. E, especificamente, se essa embarcação chegou no porto de descarga, passaram 48 horas e a greve continuou, a strike continuou, vamos dizer assim, das duas uma. Ou o owner, o afretador, o dono da carga, ele mantém a embarcação esperando pelo laytime, e aí a demurge incide pela metade durante o período em que houver a greve, e depois incide por inteiro, ou eventualmente ele pode pedir que a embarcação vá para outro porto em até 48 horas, e aí o owner só pode cobrar a diferença de combustível e não frete adicional proporcional, na verdade, caso seja a distância superior a 100 milhas náuticas. Então, ou seja, note que na prática, no afretamento, a questão da Covid ela sempre vai cair alguma cláusula. Geralmente para a discussão de laytime, que é onde vai se discutir mais a questão do custo, em cima da educação de custo de risco, do atraso, demarcação, enfim. Então, no geral, no afretamento, a maioria dos exemplos que você pense, ele vai cair em alguma cláusula que não tem a ver com força maior. A discussão de força maior na Common Law vai ficar em segundo plano. O primeiro plano vai ser qual vai ser a cláusula contratual aplicável nesse caso. Especificamente, por exemplo, um outro afretamento por viagem, o ASMA Tank Voy, que é um afretamento para navio tanker por viagem. Se você procurar a palavra pandemia no GENCOM, você não vai encontrar. Se você procurar no ASMA Tank Voy, ela está dentro da cláusula, também não é de pandemia, mas a possibilidade está dentro da cláusula laytime. Tá falando diz o seguinte: na minuta de contrato de afetamento da BINCO. A da BINCO e também no ASMA Tank Voy. Você vai encontrar a referência a essa possibilidade, que é justamente no caso de lockout ou impedimento de trabalho, dentro da cláusula de laytime. Dizendo o seguinte: olha, se houve realmente, no caso do ASMA Tank Voy, se houve algum impedimento de trabalho ou lockout durante o período de laytime, a demurge corre pela metade. Ou seja, existe uma solução no contrato já prevista para o caso de lockout ou para o caso de impedimento de trabalho. A discussão se isso é ou não força maior entra em segundo plano. Perfeito. Especificamente agora em contrato de transporte, e aí fazendo um paralelo, você me perguntou no começo qual é a diferença. Para o regime da Common Law, a teoria unitária ela é preponderante. Ou seja, qualquer livro que você procurar, possivelmente de Common Law, ele vai tratar voyage charter party como transporte, e vice-versa. Até porque a boa parte dos contratos de afretamento por viagem, eles incorporam os termos do BL, por disposição contratual. Então, especificamente as regras de aviso... Deixando bem claro que eu entendo como você que o contrato de transporte e o de afretamento são contratos distintos, mas há uma incorporação de cláusulas de BL no contrato de afretamento. Por simples técnica relacional. Na prática, você não tem que redigir no contrato todas as cláusulas do BL, você faz referência ao BL. E, naturalmente, o BL vai ser aplicável naquilo que não conflitar com o afretamento. Então, essa é a regra interpretativa básica. E, especificamente, por exemplo...
Desculpa, tô vendo que a nossa audiência aqui tá bem grande também. Grandes amigos aqui, tá aumentando cada vez mais. Tem uma pergunta aqui, ARR Consulting, sobre a questão que eu te fiz. É ou não é força maior? Após a declaração da pandemia, não haveria surpresas no contrato? Vamos lá. Para fim de como eu vou separar a resposta. Brasil, para Brasil, acho que... Isso, vou fazer as duas perguntas. Para falar em Na verdade, direito brasileiro. A declaração de pandemia em si, ela é um ato, vamos dizer assim, de governo que reconhece a existência de pandemia. Ponto. O que vai realmente influenciar no contrato como um fortuito externo, vamos dizer assim, que é o termo de direito civil, é algo que efetivamente impeça uma das partes a cumprir sua obrigação por algo alheio à sua vontade. Então, por si só, declarar pandemia não me parece que seja algo que já justifique alegar caso fortuito. Tem que haver algum fator externo efetivamente incidindo sobre a sua obrigação. E, especificamente para fim de common law, pandemia ou lockout é só aquilo em que haja um ato de governo declarando o que aconteceu. Lockout é o que o governo falou. Um ato de governo, um lockdown. Uma autoridade pública falou, você não pode entrar aqui. Se é porque você não está entrando, porque, por exemplo, um profissional da Anvisa se recusou a ir a bordo, ou de outro país, algum profissional, algum prático se recusou a ir a bordo, algo assim em outro país, isso não é lockdown. Nem lockout para fim de direito marítimo da common law. Isso é strike clause. Então essa aqui é a linha divisória. Perfeito. Mônica Júdice aqui está batendo palmas aqui. Doutora Mônica. Ó, nosso amigo aí, teu sócio, Ralph Martins, grande amigo, te mandou um abraço. Só turma boa. Temos uma curiosidade aqui pelo nosso amigo Pedrito Calmon. Lá vem. E, ó, já sabe, né? Lá vem, né? Olha só, ele fez uma revelação bombástica que eu já imaginava o que ele está falando, eu já imaginava, mas não sabia que seria tão, né? Werner é o que possui maior número de livros ingleses de direito marítimo. Patrimônio maior que do Warren Buffett. Caramba! Não. Que história é essa? Eu tenho essa mania estranha de comprar livro mesmo. Tem gente que viaja, traz camisa, até eu trago o livro. Enfim, eu gosto. Mas, enfim, tocando no assunto livros, um ponto interessante é o seguinte, eu estava justamente pesquisando sobre pandemia e precedentes nesse sentido. A palavra pandemia, ela aparece nas regras de AEA-VISB. E aí, voltando um pouco para o assunto, o BL, existem 3 possibilidades, geralmente mais comuns, que são as que geralmente tem no BL de cláusula de direção de lei aplicável. AEA-VISB, Hamburgo ou Roterdã. A universalmente aplicada é a AEA-VISB. Às vezes AEA. Enfim, com ou sem protocolo VISB. Mas esse é o sistema normativo que é aplicado a BL geralmente, da de transporte. E tem lá no artigo 4º item H a previsão de pandemia. E eu fui pesquisar na Common Law, justamente, para a live de hoje, quais eram os precedentes dessa área. Eu só achei um precedente. E eu achei vou até mostrar que o livro está aqui por acaso, que é um dos livros mais usados sobre BL e contrato de transporte. Que é esse livro aqui, ó. Quem puder eventualmente ter um acesso é muito bom. Acho. Ao contrário, porque acho que aparece ao contrário aí na tela, mas Bill O'Flaherty e Richard Dykins. E aí ele diz o seguinte, que até copiei por coincidência aqui, fiz uma colinha. No único caso moderno em que essa excludente foi discutida especificamente, a descarga de mercadoria foi impedida por restrições de quarentena proibindo a importação de carga infestada por insetos. O transportador não pôde, entretanto, valer-se dessa ou qualquer outro excludente, eis que o problema surgiu como resultado do seu descumprimento das obrigações do artigo 3º, regra 1. Ou seja, é um caso de 84, um caso de 40 anos atrás quase. Ou seja, mesmo nos livros talvez mais abalizados do assunto, eu tenho aqui uns 2, 3 sobre o assunto, não existe precedente sobre isso. Então, é o que eu estava falando mais cedo. Na verdade, é muito difícil dizer qual vai ser a consequência prática naquilo em que a lei não diz qual é. Então, por exemplo, em afretamento no Brasil, o Código Comercial dá a solução. Em afretamento na Common Law, existe a solução também pelo contrato, geralmente. Agora, em relação ao contrato de transporte Bill O'Flaherty, essa aí
é muito difícil saber qual vai ser a solução. Porque a pandemia não era algo factível. Então, assim, não há contrato, não era uma cláusula padrão em contrato nenhum. Mesmo em cláusulas em contratos que há força maior, eventualmente, não nos permitimos pensar em pandemia. Aí, fazendo um spin-off, eu estava lendo o Estadão esse final de semana sobre uma matéria sobre a venda da Victoria's Secret. Aquela marca Eu vi. que o Pedro gosta muito. Pedro Calmon. Na prática é o seguinte, eles venderam a marca na época, as ações avaliadas por $24 e estourou a pandemia. E chegou a $10. A empresa que comprou suscitou força maior. E a cláusula tem a redação de Acts of God, Atos de Deus, que pra gente até soa familiar pelo direito marítimo, porque é a expressão da comulou para força maior que até hoje se usa no direito marítimo. Só que tem um pequeno detalhe. O escritório que a força maior e do caso fortuito no direito marítimo é do Act of God. Exatamente. Só que o escritório que assessorou a Victoria's Secret colocou uma exceção a essa regra. Qual era a exceção? No caso de pandemia. E esse contrato foi assinado em janeiro desse ano. Ele excepcionou. Ou seja, o comprador falou, olha, se por acaso houver alguma alteração extravagante no cenário econômico, eu posso desistir da compra. E o vendedor falou, tudo bem, ok, exceto pandemia. E o comprador aceitou essa cláusula. Esse que é o ponto que eu queria frisar. E, como eu falei, liberdade de contratar. Aí. Mas assim, o ponto que eu quero frisar é o seguinte, a coisa era tão inimaginável, até pouco tempo atrás, que em janeiro um contrato desse tipo, desse tamanho, um escritório aceitou essa cláusula. E não aceitou porque ele foi desidioso, é porque era uma coisa tão inimaginável naquele momento, e que não se sabia que haveria. Então, assim, eu acho até pretensioso da minha parte seria tentar dizer qual seria a solução que vai ser encontrada no contrato de transporte. Que, de novo, esse problema ele é um problema que vai ser de todos os ramos de direito, não só do direito marítimo. Em relação ao afretamento por viagem, eu já ouso. Ouso porque o contrato de afretamento já tem a solução, seja numa cláusula ou de outra cláusula. E assim, voltando um pouquinho até para o assunto, a pergunta foi feita sobre se a mera declaração de pandemia já seria suficiente para já se alegar caso fortuito ou não. Bom, tem um ponto que tem que ser lembrado. Além da questão de ter que haver o fortuito externo na relação obrigacional que impeça a parte de cumprir sua obrigação, não necessariamente a Anvisa, só pelo fato de ter alguém a bordo com sintomas de Covid, ela vai implicar em lockout, ou impedimento da embarcação. Eu até procurei aqui o protocolo Anvisa, nesse caso de confirmação de Covid, é um protocolo que manda seguir aqui a diretriz RDC, Redução de Diretoria do Ministério da Saúde, 56 de 2008. Ela diz o seguinte, que em caso de suspeita de Covid a bordo da embarcação, a tripulação e o comandante vão comunicar à autoridade sanitária, que por sua vez vai comunicar à autoridade marítima e vai solicitar que essa pessoa seja isolada, tenha máscaras, enfim, toalhas, etc. E depois será destinação a esses produtos aí que já formam com a norma técnica. Não necessariamente, de imediato, vai se restringir que essa embarcação vá para o porto. A autoridade marítima e a vigilância sanitária podem eventualmente solicitar, de acordo com a avaliação de risco, que essa embarcação vá para um porto específico a fim de quarentena. Mas isso não é algo automático. É algo, na verdade, que vai ser avaliado caso a caso. Então, num contrato de afretamento, por exemplo, isso resolveria ou pela causa de desvio, ou pela causa de greve, ou até pela causa de NOR, de lay time. E aí aquela discussão antiga, que em que termos foi contratado o lay time. Aquelas causas, o IBOM, o IPOM, o Admin Free Particular Note, pelo seguinte, o gatilho do lay time, que é do período de estadia que a embarcação tem para começar a contar o prazo de carga e descarga, ele se dá com a aviso de prontidão, com a NOR. E aí se discute em que momento que o navio pode dar a NOR. E isso é regido pelo contrato de afretamento. É comum se utilizar algumas regrinhas para você ou antecipar ou postergar esse momento. Por exemplo, quando as partes contratam que a NOR vai se dar o IBOM, isso quer dizer whether in berth or not, ou seja, o aviso de prontidão de que o navio está pronto para receber a carga, o gatilho inicial do lay time, ele se dá estando o navio em berço ou não. Ou ele pode ser o IPOM,
Se whether in port or not, ou seja, na zona de fundeio ou no porto instalado do porto em si. E ainda por cima pode ser dado whether in free practice or not, ou seja, a livre prática, que é o documento que no Brasil a Anvisa dá, a autoridade sanitária dá para que o Brasil, ou a marcação possa ser da terra, ela pode ser excepcionada no caso da norma. Ou seja, mesmo em situações aqui de pandemia, em que eventualmente a vigilância sanitária ela se atrase ou por algum motivo mantém o navio aguardando a zona de fundeio e não emite o livre prática, dependendo dos termos do contrato de fretamento, a solução já vai estar lá. Ou seja, se o navio foi contratado, whether in berth or not, e whether in free practice or not, o navio vai dar o aviso de prontidão, mesmo antes da Anvisa permitir o livre prático que ele vá à terra, que ele atraque, e vai correr o lay time. Perfeito. Então a consequência jurídica está dada. O lay time corre normalmente. Vai correr normalmente, não tem jeito. Perfeito. Então, assim, na prática, vai depender sempre do contrato e de qual vai ser o efetivo fortuito. Ou seja, qual vai ser o fator efetivo que está incidindo sobre a obrigação. Isso, a consequência, né, no caso. Exatamente. Tá, bom, vamos lá. A live aqui tá muitos amigos aqui. Quero mandar um abraço pro grande amigo Gerson Ramos. Grande amigo. Muito boa, doutor Gerson. Gente finíssima. Ele fez um comentário aqui. O transporte está como atividade essencial e não deve sofrer constrição. Logo, usufrui de privilégio para manter o fluxo de carga. Entendo que não há fato do príncipe, nesse caso, pelo privilégio. De fato, a MP 945 ela incluiu atividades portuárias uma atividade essencial. Mas aí, de novo, doutor Gerson, a minha opinião é a seguinte. A questão aí é qual vai ser o fator efetivo naquele caso concreto que está impedindo alguém de cumprir sua obrigação. Esse é que é o ponto. Por si só, haver... Oi? A gente analisaria a circunstância do caso, né? Exato. Vou pensar aqui no exemplo, outro exemplo aqui também hipotético, tá? Vamos dizer que uma embarcação contratada sob cláusula de navio nominar, olha, aproveitamento por viagem, ela falou, olha, eu não posso te encaminhar nenhuma embarcação por conta da Covid. Essa alegação é no momento inoportuno. Aqui no Brasil, eu estou alegando a força maior de quem é o ônus? Bom, o ônus de quem alega. Mas o ponto em que momento está alegando? Como você bem falou, você pelo Código Civil... Fato alegado e não provado é fato inexistente no direito, né? E não só, é o momento. Se você alega isso antes de você cumprir sua obrigação inicial, onde quando já está em mora, essa alegação é ineficaz. Embora você tenha aí a ocorrência do caso fortuito de forma empírica, você não tem a consequência jurídica. Perfeito. Perfeito. Bom, quero agradecer aqui a um amigo meu aqui, Rei Rodrigues, está prestigiando a sua live também. Futuro prefeito Obrigado. da gente. Opa! Paulo Vogel. Paulo Vogel aqui fez uma pergunta. Mas operações portuárias e marítimas são consideradas atividades essenciais? Ainda assim, a Covid-19 seria por si só um caso de força maior? É o que a gente já falou. Ou há que se provar a impossibilidade da obrigação. Foi exatamente o que você falou, né? Existe uma lei, que é a Lei 7783 de 89, que é a lei que, em princípio, regulamenta a greve, mas que ela declara no artigo 10 com as atividades essenciais no Brasil. A MP 5945, agora recente, de abril, ela incluiu nesse rol aí atividades portuárias. Então, em princípio, as atividades portuárias não devem parar. Isso é um fato. Agora, se existe uma relação bilateral contratual de duas partes, sem previsão no contrato da alocação desse risco, teoricamente se aplica o Código Civil. E aí, vamos lá, diferenciando também. Eu estou falando aqui de contrato de transporte e afretamento. Se isso vai incidir ou não, eventualmente, na operação portuária, por exemplo, na relação de alguém com o terminal portuário, também é uma outra história. Que aí se aplica ali aqueles decretos de armazéns gerais, enfim, Código Civil com contrato de depósito, aí também é uma outra consequência jurídica. Então também são regimes diferentes. Então, assim, a questão é complicada justamente por isso.
Porque cada situação ela vai ter um fato diferente, possivelmente, um contrato diferente e um regime jurídico diferente. Ó, temos aqui grandes amigos também, ó, Carla Fregona, ela fez várias perguntas aqui. Para Carla. Grande maritimista também da sua terra, né? E Sim. agora mora na sua terra, né? Santista Capixaba, Neo Capixaba. Nasceu na minha cidade e mora na sua agora. Isso aí. Grande maritimista, inclusive a Carla também foi uma das primeiras a publicar livros sobre direito marítimo. E as cláusulas IOCD? Olha, elas realmente, de novo, qualquer coisa que você faça em direito marítimo, você vai ter N soluções para um lado ou para o outro. Então, vamos lá. Você tem, teoricamente, as relações privadas entre dono da carga, comprador e vendedor, embarcador e transportador, embarcador e afretador. Você tem a relação também a porto-navio. Então, assim, vai depender do clausulado, do contrato concreto. Não dá para dizer simplesmente que vai ter uma coisa diferente, simplesmente para haver um clausulado diferente. Bom, aqui quero particularmente agradecer a minha namorada, Thaís Jordão, aqui, mandou parabéns a Eliane, parabéns também para todos aqui. Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui, mas muita gente aqui, ó. Marcelo Neves, Werner é o cara. É o Romário, é o Ronaldo, é o cara do direito marítimo. Aparece. Grande amigo aqui, ó. Tive a oportunidade de assistir a live dele, ele assistiu a minha, está assistindo a nossa. Fera. O Davi Gonçalves, juiz do... Ô, professor Davi. Parabéns, Werner e Luiz Henrique. Obrigado, pô, que honra. É uma grande honra pra gente aqui, Marcelo Davi, mais uma vez. Um dos melhores oradores que eu conheço. Oi? Um dos melhores oradores que eu conheço. E Quem não tem oportunidade de ouvi-lo falar ainda, por qualquer assunto. Você falar para o doutor Marcelo assim, olha, disserte sobre a origem da vida. Ele vai falar e vai te convencer o que quiser. Nossa sorte é que ele não é advogado. Isso é verdade. A nossa e não é que é diverso, né? Porque... Seria osso duro. E além disso, grande especialista em direito internacional, né? Juiz do Tribunal Marítimo especializado em direito internacional. Os maiores conhecedores aí de direito internacional do país. Werner, acho que está travando a tua live aqui, destravou, pronto. Só a imagem congelou, descongelou agora. A professora Maria Gontijo, essa live está demais, pessoal aqui, todo mundo aqui parabenizando. Tânia Salvador aqui também, de Vitória. Vera, colega aqui do Espírito Santo. Professora Tânia também, da Miló, sempre prestigiando. Muitos amigos aqui. Lari Cunningham, sempre os melhores profissionais. Emiló, de parabéns, orgulho. Muitos amigos aqui. Minha mãe aqui te mandando um abraço. Bom, vamos tentar aqui seguir aqui o nosso raciocínio aqui. Você poderia... bom, você falou a questão do ato do governo, poderia citar exemplos que não estaria configurada de força maior, né? Queria que você falasse algum exemplo que não estaria configurado, acho que já citou também um pouco, en passant, mais alguma outra. Basicamente, você falando sobre força maior na Common Law, que eu acho que falar sobre força maior nesse caso do Código Civil, vai ser até chovendo molhado. Nesse específico, a expressão força maior na Common Law tem uma definição um pouquinho diferente da brasileira. Lá, a cláusula de força maior, ela tem os acts of God, como você mencionou. Basicamente, aqueles atos da natureza, geralmente. Quando você fala em pandemia, ainda há uma discussão se pandemia vai ser uma situação da natureza ou se ela vai estar incluída na cláusula específica. A tendência é se criar, sim, uma cláusula específica. Coincidência ou não, no time charter, que é um afastamento por tempo, que não é o objeto da conversa hoje, existe uma cláusula BINCO para isso. A BINCO tem uma cláusula chamada Infectious or Contagious Diseases Clause.
seja, uma cláusula sobre doenças infectantes ou contagiosas, que na prática cria suas consequências aí, que é um pouquinho diferente do regime do time charter. Então, a tendência é surgir, sim, uma cláusula no ordenamento, até inclusive da BICO, etc. Mas, em princípio, hoje, os poucos lugares que existem sobre esse tipo que pode ser usado como paralelo, eles só configurariam força maior se, no caso de lockout, ou seja, se houvesse um ato de governo efetivamente impedindo aquela embarcação de adentrar naquele porto. Sendo que, eventualmente, poderiam se aplicar a deviation clause, cláusula de desvio, ou a cláusula de greve, ou até a cláusula de lay time. Então, e aqui no Brasil, Werner, qual que você acha que vai ser a posição da jurisprudência? Como nós já voltamos a enfatizar esse ponto, greve hoje, entendimento de que não é força maior, né? No Brasil, o que você acha? Vai os tribunais? Olha, na falta de uma legislação, positivada nesse sentido, que eu acho que vem, na verdade, eu acho que, seja pelo Congresso, seja pelo MP, deve vir alguma legislação nesse sentido, eu acho que a tendência do tribunal seria ratear o risco e ratear a consequência econômica, no caso a caso. Certo. Eu acho que não seria alocar esse risco nem para um lado 100%, nem para o outro lado 100%. Ou seja, de acordo com algum contrato específico. Se as partes, aquele artigo 421, se não me engano, que deve se atender mais a intenção das partes do que a letra do contrato. Enfim, eu acho que a tendência seria, no caso do Código Civil, seria você tentar interpretar o contrato, tentar entender quem assumiu aquele risco ali no contrato, e se não for possível entender quem assumiu o risco, seria ratear o prejuízo entre ambos, proporcionalmente. Me parece que a tendência seria essa, mas, de novo, tecnicamente tenho dúvidas quanto a, tudo bem que não pode haver o não liquê, o juiz não pode deixar de sentenciar, mas tenho dúvidas quanto à possibilidade técnica de uma parte requerer algo não previsto em contrato, num contrato de transporte, por exemplo, que seja factível. Por exemplo, rescindir um contrato, isso não é factível. Então eu tenho dificuldade de criar a regra geral. Tá, perfeito. Você falou muito da questão da common law, da necessidade de um ato de governo local. Aqui no Brasil, você acha que tem algum ato de governo suscitando? Tem os decretos, né, o Supremo Tribunal Federal agora acabou de, a meu ver, acertadamente, entender que a competência para tratar sobre questões de saúde, que isso está na Constituição, está expresso, é concorrente. Local. É concorrente, né, que a União, Estados e municípios podem atuar na área da saúde específica. Eu cheguei a dar uma lida na Constituição, realmente está de fato. Então, a decisão do Supremo é acertada, no sentido de que não só a União, mas Estados e municípios também podem determinar regras relacionadas à saúde. Aqui no Brasil, você acha que entende que há um ato de governo suscitando a força maior aqui? Não. Olha, eu já tive uma consulta de um cliente em que eu entendi que havia sim. Então, com essa decisão aí do STF que fala da competência concorrente, né, dos estados e municípios também, de poder tratar dessa questão. Não deixar... Eu tive uma consulta de um cliente que eu entendi sim que havia ali um caso fortuito, pelo seguinte motivo. A base do cliente era no norte do Rio de Janeiro, e especificamente uma cidade cujo prefeito decretou quarentena. Mas no seguinte sentido, ele bloqueou a cidade e só podia entrar quem era morador com comprovante de residência. Então ele não conseguiu acessar o local de embarque da embarcação. A embarcação estava só com a situação mínima de segurança, ela não podia navegar e não tinha o que fazer. Na prática, ele teve que aguardar ou a mudança do prefeito ou transportar por lancha. Então, óbvio que houve um atraso. E aí, mas foi um assunto mais simples, porque na prática foi um atraso de dias, no início de uma operação offshore. Então, assim, um contrato talvez mais simples de analisar. Então, na prática, nesse caso específico, ele não podia responder pelo atraso. Então, era simples assim, mas talvez não porque haveria ou não competência local. Me parece que, sendo legal ou ilegal, se há um constrangimento de um município, por exemplo, que impeça efetivamente uma das partes de cumprir sua obrigação, essa é a hipótese de caso fortuito fosse maior, tipo do direito civil, inclusive, de fortuito externo com o ato do príncipe. Perfeito. Então, concluindo aí o seu raciocínio,
talvez no caso da Demurge, da parte que alegar a força maior vai ter uma dificuldade maior, porque o transporte marítimo, como atividade essencial, está sendo executado, né? Ele está sendo executado. Tem algum atraso na documentação, que pode gerar um atraso também na questão da devolução do container, mas talvez no campo do transporte marítimo, aí, com relação ao contrato de transporte e a Demurge, que foi o tema que eu abordei anteriormente, quem invocar a força maior tem um pouco mais de dificuldade, né? Eu vejo aí, Luiz, Da existência da impossibilidade, né, da consequência de não poder, né, devolver o container. Eu vejo aí, Luiz, dois regimes jurídicos diferentes, tá? O primeiro é o Demurge de embarcação, que, não, embora todo mundo fale... O positivo que eu citei, Dantac, ele é específico sobre Demurge de container. Pois pelo seguinte, o que eu digo é o seguinte, eu vejo às vezes muita gente falar de forma indistinta, óbvio que não é seu caso, mas assim, fala de forma indistinta. Como é Demurge, você trata até decisões judiciais mesmo, aplicando o Código Comercial Demurge de container e vice-versa. Então, assim, é uma confusão que eu acho bom a gente desfazer. Inclusive o Superior Tribunal de Justiça aplicou a prescrição da Demurge do navio e ela interpretou um exemplo. A Demurge do container. Quando editado o Código Comercial, sequer existia a figura do container e a jurisprudência se consolidou no sentido de que o prazo de prescrição antes, né, da revogação do Código Civil era de 1 ano, em analogia à Demurge do navio, porque o código ele não poderia prever a existência do container, porque quando editado não existia container, né? Nem navio a vapor tinha ainda, né? Era vela. Era vela. Enfim. Era vela. Tinha os barqueiros, os trapiches, que são citados no Código Comercial de 1850. Né? A Demurge de navio é uma obrigação legal. Ela tem origem no Código Comercial. Sim. A Demurge de container, então assim, pela Demurge de navio, ela vai sempre se remeter ao contrato de afetamento por viagem. Então vale o que eu falei agora há pouco. Ela vai se resolver pela cláusula de NOR, de lay time, ou pela cláusula de greve, strike, ou eventualmente pela deviation clause, por ali. A Demurge de container, me parece que a fonte dela, a legislativa dela, a verdade, é o Código Civil, na falta de outra. O contrato até, enfim, aí eu não vou entrar na discussão de qual é a natureza jurídica da Demurge de container, que eu acho que tem gente que pode falar disso muito melhor que eu, já escreveu sobre isso, enfim. Mas me parece que aí você aplica o regime geral do Código Civil. Isso não é... A natureza hoje jurídica da Demurge de container, ela está pacificada nos tribunais, que é a indenização contratual pré-fixada em benefício do transportador. Essa é a definição pacificada hoje na jurisprudência. Ainda que é cláusula penal e tal, assim, não sou eu, Luiz, que estou falando. Eu estou falando posicionamento pacificado dos tribunais superiores. Indenização contratual prefixada. E aí tem aquela discussão, né, dos países da common law, que é a indenização, né, contratual, não sei. Tem essa discussão. Eu não vou entrar nessa bola dividida. Não, eu estou falando assim, eu também não estou entrando, eu estou falando o que a jurisprudência hoje fala. Que a jurisprudência fala isso, né? Hoje, não, com certeza. Na jurisprudência do Brasil, e isso é pacífico. Especificamente quanto a Demurge, quanto a caso fortuito nessa Demurge de container, e parece que a decisão ela vai passar pela regra geral do Código Civil, seja ela qual for. E aí me parece, por exemplo, que se eventualmente tivesse uma MP regulando de forma geral as relações privadas, essa relação está também aí dentro. Sim. Abarcaria a questão do Demurge. Sim. Certo. Por ela estar no Código Civil. Perfeito. Queria saber se você queria fazer mais alguma consideração final, citar mais alguma questão aí de importância aí para o tema. Eu queria só agradecer mesmo. Agradecer de novo o convite. A gente está aprendendo com você, todo mundo aprendendo, aí se dando uma... Quem me dera. Para começar, eu sou quase um excluído digital, que até 2 semanas atrás eu não tinha nem Instagram. Então, quando você me convidou para essa live aqui, eu fui primeiro descobrir que era uma live. Eu também. Agradecer também ao Marcelo Mata, aí, que me deu o suporte para poder estar aqui na live. Obrigado, Marcelo. Assisti a live dele, assisti a sua live anteriormente, enfim.
Vi boas lives da Maritime Law Academy, realmente é uma iniciativa muito boa. Não, sem dúvida. Gostei muito dessa parte de live aí. Eu quero reiterar os parabéns à Maritime Law. Outra coisa, Werner, seguindo a ideia que a professora Eliane teve agora, eu queria fazer também um pedido aos amigos, porque tem muitas perguntas aqui. Eu confesso que passa muito rápido aqui na tela, às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. E olha, eu não consegui ver, não. Ó, parabéns. Ó, James Winter, presidente Dr. James. Marítimo. Vamos divulgar, aproveitar para divulgar aqui, ó. Dr. James está online. Obrigado. Congresso da OAB. Exato. As comissões de direito marítimo vai ser esse ano em Santa Catarina, imperdível. Evento excelente. Será muito bem organizado por ele, com certeza. Acho que em outubro, não é isso? Outubro. Isso aí. Final de outubro. Até lá, acho que, se Deus quiser, a gente vai estar numa situação melhor. Estaremos lá todos juntos. Grande abraço aí. Com certeza. Deixa eu ver mais quem mais. Tem muita gente aqui, muitas perguntas. Eu queria deixar a oportunidade para... Aqui, ó. Bruna Venturim, tá? Uma pergunta interessante aqui, ó. Bruna Venturim. Dr. Werner, li artigos afirmando ser muito difícil interpretar a pandemia como act of God nas cortes inglesas. Falou que leu artigos que dificilmente se interpretaria como, tá correto. Como um ato de Deus. Foi aquilo que eu falei. Os atos de Deus geralmente são eventos da natureza. Então, no geral, a pandemia, num contrato de como law, ele estaria em outra cláusula. Ou ele vai cair na cláusula de time demurge, ou vai cair na cláusula de deviation, ou na strike clause. Ele geralmente não vai cair na cláusula de act of God. Porque não é esse... de novo, para a gente aqui no Brasil, a gente coloca num balaio só fortuito e força maior. Qualquer coisa que impeça está de dentro. Na como law, a tendência é estratificar. Cada tipo de ato vai, com a sua consequência, estar numa causa diferente e tem consequências diferentes. Então ela tem razão, é isso mesmo. Perfeito. Inclusive, a gente usando como exemplo, até dentro do direito marítimo, existe a escala, né, Belfort, que classifica ali, e aí, dependendo do número da escala, é ou não considerado ato de Deus também. Existem algumas regras aí, né? Borrasca, mar grosso é ato de Deus, não é? Então, existem algumas classificações aí, né, em relação ao direito considerado caso fortuito ou força maior. Ó, professora Gontijo, uma verdadeira aula. Parabéns, Werner. Então, eu vou aproveitar que a nossa live está se encerrando e deixar para quem quiser aqui fazer perguntas, também pode mandar para a Maritime Law, e a Maritime Law te encaminha também, tá? Então, muitas pessoas aqui, a nossa audiência está grande. Quero mais uma vez agradecer a sua presença e a sua participação. Eu agradeço. Uma verdadeira aula aí para a gente, para mim, para todos. E esperamos estar juntos, né, Werner? Para a gente tomar aquele café. Com certeza. Aquele sushi, que eu sei que você gosta muito de sushi. Pedro gosta também, do Pedro Calmon, vocês estão lá ainda. Pedro Calmon. Tá certo. Tá bom? Obrigado de novo, obrigado pelo convite. Professor Liana, Marcelo, Luiz, obrigado de novamente. Um abraço a todo mundo ali, obrigado quem assistiu. Falei devagar, não falei? Falou devagar. Então pronto. Devagar. Beleza. Obrigado. Um abraço, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e esperamos estar juntos todos em breve aí. Tá bom? Beleza. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Lemos aí, ó. Mega operador de transporte. Opa! Grande abraço boa. mais a todos.